E hoje eu queria trazer uma palavra a respeito de a vontade de Deus. Quando eu coloquei isso no meu coração, o que eu vou falar para vocês hoje, mudou a minha vida. E eu quero compartilhar com você, o meu desejo é que o Espírito Santo traga até mais revelação do que eu tive a respeito disso. Porque quando nós entendemos esse tema, a vontade de Deus, a gente vive de uma forma diferente com relação a várias coisas na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para 2021? Qual que você acha? Não dá uma expectativa de saber que o ano que vem, pode ser que o vírus ainda continue, pode ser que tenha vacina, não tenha vacina, pode ser que a economia alavanque, pode ser que não, há previsões de que a economia vai ficar ruim ainda, e deixa eu te falar uma coisa, querido, eu vou adiantar o final para você. Quando você vive a vontade de Deus, você vive acima das circunstâncias, acima das notícias, acima das crises, acima das pandemias. E é isso que eu queria que você colocasse no seu coração hoje, porque hoje nós vamos começar a pensar e estabelecer um alicerce para o nosso 2021, que nós cremos vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Você crê? Crê ou não crê? Mas eu queria falar para vocês o seguinte, como que a gente faz para descobrir a vontade de Deus? Como você faz para descobrir a vontade de Deus? É interessante, eu até anotei algumas coisas aqui, mas tem gente que faz a roleta bíblica, já ouviu falar? Roleta bíblica? Deus, eu quero uma resposta, então eu vou abrir aqui, e o primeiro versículo que eu ler, é o que o Senhor quer falar para mim. Quem já fez isso? É perigoso, né? Pode sair uma coisa ali que você não vai gostar, não. Não é verdade? Mas tem gente que faz isso. Até conversando com a Dia essa semana, que às vezes a gente abre ali, quer uma resposta de Deus e abre e lê, e aí pensa, bom, o que eu ler aqui mas por exemplo, eu briguei com alguém, aí eu estou naquela dúvida, Deus fala, você tem que perdoar, eu falo, não, eu quero bater, eu quero arrebentar a cara daquela pessoa, porque não, me fez mal, não sei. Aí você abre a Bíblia, eu quero ver aqui, aí você abre lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. O que você vai fazer? Deus mandou eu dar uma porrada então. Eu estava em dúvida entre perdoar e dar porrada. Aí Deus falou que tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou lá. Estou em dúvida se eu preciso procurar emprego ou não. Aí eu abro a Bíblia. Descanse no Senhor. Eu viro para o lado e vou dormir, vou esperar, vai bater alguém na minha porta que certamente vai me dar uma vaga de emprego. A Bíblia falou para eu descansar no Senhor. Afinal de contas, a vontade de Deus é essa. Mas tem aquele que inclusive eu pensei na Macrofesta, eu até ri sozinho nessa. Aquele que fala assim, Deus, eu quero casar, e eu vou na igreja hoje. A mulher que tiver com a blusa amarela vai ser a minha esposa. Vai ser essa que o Senhor escolheu, separou para mim. Aí eu pensei, pode escolher por macro, né? Eu quero casar com alguém da macro, da macro verde. Então, da macro verde eu vou olhar. A mulher que tiver de... O problema é quando tem um monte, né? Eu não sei como é que faz para decidir qual que é. Achar que vê primeiro, né? Mas tem gente que faz isso, vocês acreditam? Talvez você nunca fez, graças a Deus por isso. Mas tem gente que busca a vontade de Deus dessa forma. Tem outro que fala assim, eu sonhei com o carro do pastor Vilela, eu acho que é a vontade de Deus que o Senhor dele para mim. Não tem gente, tem gente que faz isso, eu sonhei, certamente Deus está dizendo, doa para o Giovanni. Como é que é? É um EcoSport, né? Legal. Tem gente que fala sentir no coração, tá assim, sentir no coração, então é a vontade de Deus, é Deus falando, então eu vou lá e vou fazer, não sei se eu faço ou não faço, então
E tem gente que usa o pensamento positivo. Eu vou fazer isso aqui, mas vai dar certo, porque eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Não, como? É uma falhada, né? Não tem como dar errado, é a vontade de Deus, isso. E vai achando que é, tem gente que se engana achando que fé é pensamento positivo. A Deus é obrigado, Deus tem que fazer, não é possível que Deus não vá fazer isso na minha vida, não é possível. Queridos, cuidado, porque não é essa a maneira correta de buscar entender, ver, saber e viver a vontade de Deus. Isso tudo são coisas que podem nos levar para lugares ruins, tomar decisões ruins, e Deus, coitado, não tem nada a ver com a história, e às vezes Ele leva a culpa por causa disso. Mas como então distinguir, saber qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Antes de falar, eu queria só dizer o seguinte: existem 3 vontades de Deus. Grava aí no seu coração, porque isso, quando eu aprendi isso, eu vivi muito melhor. Existem 3 tipos de vontades de Deus. A primeira, a vontade soberana de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É interessante esse capítulo 1 de Efésios aqui, que fala vontade várias vezes. Lá no 5 fala segundo o beneplácito da sua vontade, no versículo 5. No versículo 9 fala descobrindo-nos o mistério da sua vontade. No 11 fala segundo o conselho da sua vontade. E ainda tem o 1 que fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Fala N vezes vontade aqui. Mas, queridos, eu queria falar a respeito dessa vontade soberana de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o propósito de Deus, de eternidade até eternidade, vai se cumprir. Todas as coisas foram feitas por Deus para que se cumprissem o propósito dele. Nada foge o controle de Deus. Você sabe que essa vontade é difícil para a gente entender e aceitar, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente pensa, meu Deus, por que Deus deixa isso acontecer? Mas a questão é que essa vontade, a vontade soberana de Deus, ela não é totalmente revelada a nós. Nós jamais vamos conseguir entender a vontade soberana de Deus, porque ela está oculta, secreta. E aí nos leva a fazer inúmeras perguntas de por quê. Inclusive, eu e a Dia, a gente estava no sofá esses dias, e aí, eu nem sei porquê, talvez, né, num lapso ela falou assim, por que será que Deus fez o homem e a mulher tão diferente, né? A vontade do homem lá em cima e a da mulher lá embaixo, né? Você já fez essa pergunta? Já, Mazão? Certeza, né, Mazão? Aí eu falei para ela, eu peguei meu celular, eu devia estar com o celular aqui agora. Aí eu disquei, 0800 de Deus, já viu? 0800 de Deus, e dei para ela. Liga para Deus e pergunta para Ele, Deus, por que o Senhor fez assim? A gente fica questionando coisa que a gente não deveria questionar. Mas assim, se a gente conseguir achar respostas para as coisas, ok, é bom. Por exemplo, eu tenho a resposta para isso. Inclusive eu já falei, eu acho. Você imaginou se o casal fosse os dois iguais à mulher? Ia fazer amor de quanto em quanto tempo, Mazão? Não precisa responder, senão você vai apanhar. Mas imagine se tirasse o desejo do homem, ou deixasse igual da mulher. Não ia ter relação, não ia ter filho nessa face da terra. Agora, se fossem os dois iguais, o homem, misericórdia, né? Essa hora o pessoal não estaria no culto, estaria em casa, fazendo outras coisas.
Então vejam como, às vezes até dá para entender, às vezes, mas a gente não pode ficar querendo questionar tudo. Por que, Senhor? Por que o fulano faz pai, o Beltrano? Por que eu nasci aqui? Por que eu sou assim? Por que... Meu querido, para de sofrer, de querer entender algo que está acima da sua capacidade de entender. Quando você desiste de entender isso, você vive melhor. Você para de questionar Deus com coisas que não tem como Ele falar para a gente agora. Deus não vai fazer você entender tudo, até porque é impossível para a nossa capacidade humana entender todas as coisas, saber de tudo, ter todos os pré-requisitos básicos, ter todas as informações necessárias para saber por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que é o assado, por que não é o outro. Inclusive na Bíblia, se você olhar, um dia perguntaram para Jesus, naquele cego de nascença, lá em João 9, por que é Jesus que ele nasceu cego? Será que os pais dele pecaram? Ou foi ele mesmo? A gente não faz essas perguntas às vezes? Por que acontecem as coisas com certa pessoa? Por que isso e aquilo? Por quê? Porque na nossa cabeça não teria motivo para acontecer aquilo. A gente pergunta a Jesus por quê? E aí tem uma resposta interessante de Jesus, porque ele fala que é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Então quando você vê algo assim, muito bom, é para a glória de Deus. Quando você vê algo muito ruim, é para a glória de Deus também. Essa pandemia, desde o início, chegou a pandemia, eu não estava entendendo nada, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu falei assim, eu não quero ser aquele que vai ficar no meio dessa pandemia, acuado, com medo, sem fazer nada. Eu falei isso para Deus, eu não quero, porque eu já tinha uma consciência de que no meio desse turbilhão de coisas, é o momento certo, para alguns se levantarem e falar assim, independente do que está acontecendo, eu vou me levantar. Você não viu Davi? Tinha um gigante, estava todo mundo com medo, todo mundo... É mais ou menos o que acontece agora, está todo mundo com medo, todo mundo acuado, sem saber o que vai acontecer, sem ver a solução, e fala, peraí, eu vou ser o cara que vou lá e vou fazer diferente. Davi fez isso. Então quando a gente entende que tudo é para a glória de Deus, e a gente se inclui nisso, a gente também vai viver para a glória de Deus. A nossa vida vai ser para a glória de Deus, e Ele vai nos usar para a glória dEle. E aí a gente para de ficar dizendo, por que, Senhor, por quê, por quê? E tem tanta gente que se perde no meio desses porquês, porque tem uma hora que um porquê não vai ter resposta, e pode ser que a gente, Deus, eu não entendo isso, eu vou abandonar tudo, porque eu não entendi por que isso aconteceu, porque eu não concordo, eu acho que é uma injustiça, eu acho que não é possível que o Senhor deixou isso acontecer, e aí a gente se perde. Cuidado, entendam a vontade soberana de Deus. A gente às vezes quer se colocar acima do que a gente é. Nós somos criaturas de Deus, que por amor, por graça, por misericórdia, nós nos tornamos filhos, e aí Ele nos cuida como filhos. Mas nós somos criaturas feitas por Deus. Você imaginou se você fizesse uma criatura, e a criatura quisesse ser igual a você e tomar conta, e mandar mais que você, o que você faria? Então cuidado, querido, entendam a vontade soberana de Deus. Deus, Ele só é comprometido com o que Ele disse que Ele seria. O que Deus falou, o que Deus prometeu, aí sim, você pode contar como certo. Agora, se Deus não prometeu, não falou claramente que é e sim, não viva achando que Ele é obrigado a fazer isso, não. Cuidado, a gente se perde, interpreta errado as coisas às vezes, e fica sofrendo, porque a gente fica questionando Deus, colocando Deus na parede, fala, Deus, o Senhor não é possível, não dá. Então essa é a primeira vontade, a vontade soberana de Deus. A segunda vontade de Deus é a vontade moral de Deus, e aí sim, nós estamos falando da Bíblia. Queridos, grave uma coisa no seu coração, por mais que você tenha dúvidas, por mais que você ouça coisas por aí, mas a Bíblia
ela traz tudo o que nós precisamos saber. Mas é isso. Mas acredite nisso. Aqui tem tudo o que nós precisamos saber. Todas as informações necessárias para nós vivermos nessa terra da forma que Deus deseja, para nós irmos para a eternidade, está escrito nessa palavra. É evidente que por conta aí das traduções do grego, do hebraico, tem que estudar, porque as palavras às vezes, por isso que o pastor Vilela gosta da mais tradicional, porque você consegue ler ali no original, perto do original, para você entender realmente o que aquilo quer dizer, e as traduções elas já trazem mais explicado, interpretado por aquele que escreveu. Mas vamos abrir lá em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 16 e 17, para você ver o que fala a respeito da Bíblia. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, você precisa ter uma certeza nessa vida, que o que está escrito aqui nessa Bíblia é absoluto. Se está escrito aqui na Bíblia, você pode contar como certo. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, e aquilo que não está escrito? Né? Tem gente que, mas aonde está escrito que não pode? Quem fala isso? Aonde está escrito que não pode colocar um piercing na língua? Sair balançando assim, um piercing na língua. Está escrito na Bíblia assim, não pode colocar um piercing na língua. Está escrito não? Provavelmente não, né? Onde está escrito que não pode fazer, encher a cara de tatuagem, tapar o pescoço? Vocês não assustam quando tem alguém tapado de tatuagem? Eu assusto. Eu vejo jogador de futebol às vezes assim. No UFC tinha um lutador que era com a cara tapada, eu assustava. Mas aí, aonde está escrito que não pode? Aí eu uso o mesmo artifício do outro. É tudo para a glória de Deus. É simples. O que você vai fazer, na Bíblia não está exatamente claro, diz que é tudo para a glória de Deus. Então, se você for fazer alguma coisa, e as pessoas olhar para você e dizer assim, aquele lá fez isso, então ele é crente. Ele ama a Deus de verdade, entregou a vida para Deus de verdade. Esse é santo. O pastor Vilela, todo mundo fala que ele é crente de verdade. Já notou, pastor? O pastor é crente mesmo, hein? Estou começando a desconfiar. Todo mundo que vai falar do pastor Vilela, aquele lá é crente mesmo, hein? Eu acho que o senhor é crente mesmo. Mas então, se você for colocar um piercing na língua, e as pessoas falam assim, ele colocou um piercing na língua, ele é crente de verdade, esse é santo, esse ama Jesus, pode colocar. Eu duvido alguém falar isso, né? Eu vou fazer uma tatuagem na cara, não sei do que, e a pessoa vai olhar assim, a tatuagem vai falar assim, esse é crente de verdade, olha, obedece a Deus, cumpre a palavra. É simples. Está em dúvida? É para a glória de Deus. Vai glorificar Deus através da sua vida. As pessoas vão se aproximar de Deus por causa daquilo. Aí você pode fazer. Então, a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, menos você vai errar na vida. É inversamente proporcional. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos você vai errar na vida. E por isso, lá na nossa célula, nesse mês de dezembro, os 31 dias, nós estamos lendo. Todo mundo vai ler um versículo por dia e põe no grupo lá para todo mundo ler aquele versículo. E se quiser, põe uma observação e comenta embaixo o que Deus falou através daquele versículo. Porque eu falei para eles, nós queremos terminar dezembro fazendo isso. Consagrando a Deus todo dia, lendo a Bíblia todo dia,
Criar o hábito de ler a Bíblia todo dia, porque nós vamos entender, conhecer cada vez mais a vontade de Deus, a vontade moral de Deus, como Deus quer que nós vivamos. Tem tudo aqui na Bíblia. O que você quiser, tem aqui na Bíblia. Essa é a vontade moral de Deus. E tem uma terceira vontade, que é a vontade individual de Deus. Então nós temos a vontade soberana, a vontade moral, e temos a vontade individual de Deus, que ela é específica para cada um de nós. A vontade de Deus para a minha vida não é a mesma vontade de Deus para a sua. E às vezes a gente pensa que é algo predestinado, né? Não, fulano nasceu para se dar bem, para ser feliz, o outro nasceu para sofrer, passar trabalho. Quando nasceu, está tudo certo, está tudo escrito já, não tem jeito de mudar esse caminho. Não é assim. Essa vontade individual de Deus, ela é condicional, ela é dinâmica, e ela muda com o nosso caminhar. E nós não vamos conhecer, quando a gente nasce, a gente pega de Deus um mapa da vida, que está definido já todos os caminhos, não? É como se você fosse falar com Deus hoje, Deus dá assim, ó, bom, para amanhã, para hoje, no final do dia, para amanhã eu quero isso. Essa é a minha vontade. Mas quando você for falar com Deus amanhã, Ele vai te dar um outro para o outro dia. Amanhã, eu quero que você faça isso. Pode ser que a vontade de Deus hoje para mim, seja pedir perdão para alguém que eu ainda não pedi. Talvez a vontade de Deus para você seja perdoar alguém que você ainda não perdoou. A vontade de Deus para mim, hoje, é servir no ministério de células, de casais. Amanhã Deus pode falar, Giovanni, agora eu quero que você vá fazer outra coisa, que não é mais. Eu comecei assim na igreja, comecei dando aula no ministério de ensino, e estava lá dando aula, feliz da vida, né? Dando aula. Aí, agora eu vou para o ministério de casais, amém. Vamos trabalhar no ministério de casais. Agora vocês vão lá para Barão. Aí a gente foi para Barão, e estava trabalhando em Barão. Aí veio a pandemia, agora volta para cá. Agora vocês vão trabalhar com célula. Amém, e assim a gente vai. Então, nós só vamos conhecer essa vontade de Deus na caminhada, no dia a dia com Deus. Deus vai definindo cada dia qual é a vontade dEle para você, e depende de cada passo que a gente dá. Se Deus falar assim, eu preciso que você faça isso agora, eu falo, Deus, eu não quero, não vou, não estou afim, não estou muito afim não, estou meio com preguiça, sabe, né, esse ano foi difícil, né, então vou esperar no que vem para ver o que vai dar aí, vamos aguardar, né, as notícias novas. Você não vai viver a outra vontade, porque você não fez essa. E tem um detalhe, você pode dizer assim, Deus, dá licença, que eu não quero viver a sua vontade, não. Deixa eu decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Talvez você entenda a vontade soberana, talvez você entenda a vontade moral, já sabe bastante coisa da Bíblia, você está aqui nos cultos, aprende semana após semana a respeito da vontade moral de Deus, recebe a revelação, a pregação, a ministração da palavra, o poder de Deus, a unção, e aí tem que viver a vontade individual também. E até anotei aqui, nós temos que entender a vontade soberana, colocar a vontade moral em prática, e viver a vontade individual de Deus para cada um de nós. Queridos, quando nós colocamos essas três vontades de Deus juntas, elas são inseparáveis, elas só conseguem existir juntas, e quando nós colocamos as três e vivemos as três, nós vamos viver a plena vontade de Deus para a nossa vida. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que Deus nos trouxe aqui, e você que está aí também assistindo a gente pela internet? Porque Deus está te perguntando, qual vontade você quer viver? Qual vontade você quer viver? E eu não estou falando dessas três aqui não, porque essas três elas trabalham só juntas. Agora eu quero dizer, você quer viver a sua vontade? Você quer viver a vontade dos outros? Ou você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Pensa comigo, nós podemos viver a nossa vontade, o que a gente define, o que a gente escolhe, mas eu vejo assim, quando a gente quer viver a nossa vontade, sabe como eu vejo? É a gente caminhando no escuro. A gente caminha no escuro,
É horrível, não é? Quem já procurou a luz no escuro, procurou a porta? Esses dias, a gente levanta às vezes tão atordoado que a gente não acha a porta, né? E quem vai dormir num outro lugar? Aí acorda achando que está em casa. E dá de cara na porta, às vezes erra, não sabe nem onde está, acorda perdido. Mas sabe, quando a gente quer viver a nossa vontade, do nosso jeito, a gente é como caminhar no escuro. A chance de acertar é muito pequena. E é verdade, gente. Porque sabia que a nossa vontade não é o melhor para a nossa vida? Olha que coisa de doido. O evangelho é doido. A Bíblia é para doido mesmo, é para quem crê realmente em Deus. É loucura para aqueles que não creem. A nossa vontade humana não é o melhor para as nossas vidas. Se a gente for atrás do que a gente pensa, do que a gente acha que é bom para nós mesmos, nós vamos quebrar a cara. E talvez você já viveu isso na sua vida. Eu já vivi. E como eu quebrei a cara até conhecer Jesus. Meu Deus do céu. Eu conheci Jesus, eu tinha 24 anos. Meu Deus, foi 24 anos de burrada, andando escuro, dando dedada nas coisas, quebrando coisas. Gente do céu, eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando. Teve uma vez, eu nunca fui de balada. Aí uma vez eu resolvi sair para balada. Meu Deus, que tragédia. Nunca bebi direito na vida, fui tomar uísque com Red Bull. Peguei o carro emprestado porque eu tinha vergonha do meu. Bati o carro do cara. Fui fazer uma curva, eu achei que eu estava de caminhão, fui fazer a curva aberta, arrebentei com a roda do cara. Falei, meu Deus, gente do céu. Eu na balada, não sei dançar, nunca dancei na vida. Você sabe que eu sou gaúcho, nem chula eu danço, nem aquelas músicas gaúchas mesmo. Sabe a música da vassoura? Que fica sapateando assim, pula para cá e pula para lá na vassoura. Já viram a chula? Não danço também não. Música gaúcha, sabe que a música gaúcha? Não danço também não. Aí fui pra balada, queria dançar, meio que tragédia. E as cantadas? Eu canto ela direto em casa, cada cantada que você não acredita. Ela dá risada e fala que gosta, pura misericórdia. É cada cantada que eu vou te contar, né, Flor? Só Jesus na causa. Gente, como eu fiz, meu Deus, como foi uma tragédia quando eu tentei fazer isso na minha vida. Meu Deus, só fiz burrada. Então é assim, quando nós tentamos viver do nosso jeito, achando assim, não, eu sei o que é melhor para mim, nós vamos quebrar a cara. É a mesma coisa jogar na loteria, dar tiro na lua, vai dar problema. Talvez você já viveu assim um tempo da sua vida, ou quem sabe você ainda está vivendo, ou quem sabe você hoje está colhendo frutos do tempo em que você tentava viver, tomando as suas decisões, achando que sabia o que era melhor da sua vida. Eu quero dizer, queridos, que hoje Deus está aqui, falando com você, te dando a oportunidade de escolher qual vontade você vai viver. Mas tem um pior ainda do que escolher viver pela sua própria vontade, que é aquele que vive a vontade do outro. Sabe aquele que não tem opinião? Que tudo o que falam por aí ele segue? Que não tem capacidade de tomar as próprias decisões, de assumir de verdade para onde quer ir na vida? Vive seguindo o conselho de qualquer um? Queridos, eu já vi, olha só, casamento acabar porque seguiu o conselho do outro que falou, olha, eu acho que o teu marido, tua esposa tem outra, você tem que largar. E a pessoa vai lá e acredita, vive a vontade do outro, e traz para a sua vida e acaba com tudo, e vira uma tragédia só. Agora tem a terceira vontade, que é viver a vontade de Deus. E versículos sobre vontade não faltam na Bíblia, mas tem um que é muito interessante, Romanos 12, um versículo bastante conhecido, o pastor Vilela cita muito, Romanos 12, 2, que começa dizendo para não vos conformar com este mundo, mas transforme-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu queria hoje declarar que você está tendo a oportunidade
de dizer assim, ó, eu decido viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É essa vontade que Deus deseja que todos nós vivamos, a boa, agradável e perfeita. Eu vou ficar, acho que o resto da vida meditando nesse boa, perfeita e agradável, tentando entender, porque aparentemente já são completos, mas sabe o que é boa? É o melhor. É o melhor para mim, é o melhor para você. Sabe a vontade de Deus? Ela é o melhor para mim e ela é o melhor para você. Quando nós escolhemos, nós não temos a capacidade de escolher o que é melhor. A gente acha que tem, acha que pode, mas não tem, porque só Ele pode escolher realmente qual caminho é bom, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe o que acontece depois daquela próxima esquina ali. Virou esquina, não sei mais o que acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui na virada do ano, no ano que vem, no outro, de jeito nenhum. Ninguém aqui sabe. Deus sabe. E essa boa vontade de Deus é isso. É o melhor para mim, é o melhor para você. Quando Ele fala agradável, algo agradável é algo que satisfaz. Sabe o que a gente busca incansavelmente nessa vida? Que é satisfazer, que é estar pleno. Só Deus pode dar. Nós só vamos estar realmente satisfeitos quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, quando a vontade de Deus estiver se realizando na nossa vida. E quando Ele fala perfeito, é aquilo que não há erro, não há imperfeição. E essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Qual vontade você quer viver? A sua? As dos outros? Ou a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Querido, você já pensou no Pai Nosso? Quando Ele fala, seja feita a tua vontade. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Dizer essa parte de todo o seu coração. Deus, seja feita a tua vontade. Eu lembrei de Jesus, né? Quando estava lá sofrendo e sofrendo muito. E ele faz uma oração para Deus, ele se retira e ora, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ou se possível, não beba esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Nem sempre vai ser lindo, maravilhoso, cheiroso, florido, colorido, não vai. Tem certas vezes na vida que para que a vontade de Deus seja uma realidade, vai ser doído, vai ser duro. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas que a gente pensa que são certas, que são melhor, que não tem outro jeito, que é exatamente isso, que é o que eu quero. Queridos, Jesus foi a prova. E Ele falou inúmeras vezes que Ele veio para fazer a vontade do Pai, que está no céu. E é interessante porque lá em Marcos 3,35, Jesus disse que quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que coisa incrível. É interessante quando Jesus diz que aquele que faz a vontade de Pai é irmão, é irmã e é mãe. Quando ele se referia dos parentes. O louvor pode subir aqui. Nós vamos terminar esse culto fazendo uma grande festa, porque eu creio que hoje você entendeu, hoje você teve a oportunidade de saber que existe uma vontade soberana de um Deus que está acima de todas as coisas, e que não é nosso papel ficar questionando, Deus, por quê? Deus, por quê? Eu não acho isso, eu acho aquilo.
Isso aqui está errado, isso aqui deveria ser dessa forma. É uma injustiça com fulano, é uma injustiça com ciclano, é uma injustiça comigo. Nós entendemos que a vontade soberana de Deus está acima de todas as coisas. Hoje nós aprendemos que a vontade moral de Deus, tudo o que nós precisamos saber para crer, para viver da forma que Deus deseja, para caminhar nos caminhos até o céu, Deus deixou aqui escrito na sua palavra, totalmente inspirada, proveitosa para nos ensinar, para nos instruir. E nós aprendemos que dia após dia, Deus vai nos mostrar a sua vontade individual para a nossa vida, e que o nosso papel é dizer: sim, Deus, eu obedeço, eu decido viver a tua vontade. Hoje nós aprendemos que essa vontade soberana de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e hoje nós entendemos que nós não devemos viver segundo o que os outros dizem, segundo a vontade dos outros, e nem baseado no que a gente entende, confiando no nosso próprio braço. Queridos, você pode sair daqui hoje com o coração cheio de gratidão e de alegria, sabendo que existe um Deus que nos ama tanto, que preparou um momento especial como esse, chamado de macrofesta, para nos ensinar que nós podemos viver a vontade dEle, que é muito melhor do que qualquer coisa nessa vida. Às vezes nós não vamos entender muitas coisas, e nem precisamos. Nós só precisamos entender que Deus é o nosso Pai, que Deus nos ama, que Deus sempre vai estar conosco acima das circunstâncias. Sabe, eu queria que você entendesse que Deus quer nos levar a viver acima de toda e qualquer circunstância, e eu te digo, é possível. Vai ter momentos de dor, assim como Jesus teve, momentos que vão ser difíceis, de dizer: Deus, faça a tua vontade, a minha é essa, o meu desejo é esse, eu gostaria que fosse assim, mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor, é infinitamente melhor, é extraordinário, é maravilhoso, e eu decido viver o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, a sua vontade. Feche seus olhos, querido, e diga a Deus: Deus, eu quero viver um ano segundo o teu querer. Eu quero que nesse próximo ano, independente do que vai acontecer ou não vai acontecer, independente de toda e qualquer circunstância, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver acima de tudo isso. Eu não quero deixar que isso afete a minha vida a ponto de ditar o ritmo das coisas no meu coração. Não. Eu quero viver essa vontade boa, que é o melhor para mim, é o melhor caminho, é o que vai me fazer bem ali na frente. Eu quero viver essa vontade, que é agradável, que é a única coisa que me satisfaz de verdade nessa vida. Não são as pessoas, não é o dinheiro, não é o status, não é o reconhecimento, é essa vontade agradável do Senhor. Eu quero viver essa vontade que é perfeita, onde não há erro, não há sombra de dúvida. É isso que eu quero viver na minha vida. Que você possa consagrar o seu 2021 ao Senhor, que seja o ano da vontade de Deus na minha e na sua vida. É onde cada passo que eu der vai ser um passo de acordo com a vontade soberana, com a vontade moral, a vontade individual do Senhor para mim. Oh, querido, que você possa entregar tudo na mão do Senhor hoje, que a sua vida seja a vida do Senhor, que elas se encontrem, que elas sejam iguais. Diga: obrigado, Senhor, eu quero viver a tua vontade.
na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Prepara uma bem animada pra gente aí, pra gente terminar. Você foi abençoado, você recebe, você crê e decidiu viver a vontade de Deus. Tenho certeza de que seremos mais felizes, mais plenos nessa vida. Amém?